Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Esse devocional gravado para o dia 1º de julho. Deus te abençoe nesse novo mês que se inicia. Estamos aqui recordando uma passagem de Naamã, né? Aquele general lá da Síria, que aquela moça que trabalhava na casa dele, deu testemunho a respeito do poder de Deus, a respeito da presença de um profeta em Israel. E quando ela menciona, esse Naamã toma as providências e viaja até Israel, atrás com carta, né, do rei da Síria, e teve toda uma dificuldade, porque o rei de Israel ficou incomodado, né? Por acaso eu sou Deus para curar alguém, né? Mas enfim, ele chega a Eliseu, o Eliseu o trata de uma maneira sem cuidados com aquela posição que ele ocupava, e a pessoa quem ele era, não tratou com deferência, né? Mas simplesmente deu uma ordem para a fé do Naamã. Ele disse: olha, vai, mergulha 7 vezes, e aí os servos cooperam. Você veio até aqui, não custa ouvir o que o homem mandou dizer. Mas lá tem rio mais limpo do que aqui, mas ele não mandou, a gente já não veio até aqui, custa, né? Um conselho que a gente chama de um conselho sábio, né? E o Naamã, em fé, mergulha as 7 vezes e a sua lepra foi curada. E ele saiu, como dizemos hoje, com pele de bebê, né? E ele ficou muito agradecido, tentou oferecer presentes, entre aspas, como um pagamento pela realização de um milagre desse porte, né? Dessa relevância para a saúde, para a vida daquele Naamã, né? E Eliseu não aceita, e aí ele traz algo muito interessante. Todas as vezes que um estrangeiro passa, de alguma forma, a aderir, né? Aderir talvez não seja a melhor palavra, mas a se converter à fé de Israel, né? O que a gente, o que é chamado na história de proselitismo. E então, e, que não é o nosso caso. Nós, os discípulos de Jesus, nós fazemos discípulos e não prosélitos, porque a gente não ensina regras, né? A gente ensina a obedecer o Senhor das regras, ensina a guardar tudo o que Jesus ensinou. Então, a decisão de seguir a Jesus atravessa a questão do discipulado, mas o discipulado vem a reboque da conversão. A gente não faz um prosélito para se tornar um convertido. No Evangelho, a pessoa tem um encontro com Jesus e depois toma a cruz, nega a si mesmo, e aí que começa o discipulado, e não o contrário. Portanto, nós não formamos ninguém, porque Jesus disse: se houver essa tentativa, né, a gente vai fazer essa pessoa 2 vezes mais filho do inferno, né? Por quê? Porque não é uma conversão de verdade, mas vai ensinar a guardar regras, e no caso, principalmente a quem Jesus se referia, era guardar aquelas ordenanças inventadas por eles, como a tradição farisaica. Bom, fecha o parênteses aqui com relação a essa questão do proselitismo. Mas todas as vezes que alguém se simpatizava ou começava a ter a fé do povo da aliança, portanto, né, podemos chamar se converter ao Deus de Israel,
passava então a considerar o Shema, né? O Deus único, único digno de adorador, o único Deus que existe e tudo mais. Mas a gente perceber isso num só dia, né? A gratidão que esse homem tem, que esse general Naamã tem pela cura operada, ele é de uma sensibilidade e ele traz aqui um comprometimento que, que é o desejo mesmo de seguir a fé, digamos assim, judaica, né? Ou de Israel. Ele ficou preocupado porque uma das suas funções enquanto general era andar com o seu monarca, o seu rei, para cima e para baixo. Guarda pessoal, esse tipo de coisa. E esse rei ia, não sei a periodicidade, mas ia ao templo de um dos deuses lá da Síria, o Rinom, ou Rimon, não tenho certeza agora, e, enfim, Rimon, se ajoelhava diante daquele rei, daquela imagem. E, e qual era a função do Naamã? Apoiar o rei. Então, o rei se apoiava no braço do Naamã, e o Naamã tinha que dobrar o joelho junto com o rei, porque o rei estava lá fazendo a sua oração, a sua dedicação ao a divindade lá do templo de Rimon. Naamã se incomoda com isso. E é isso que ele está explicando aqui. Contudo, eu rogo a Jeová que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, meu senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade. E por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. O Eliseu diz: olha, vá em paz. Não respondeu nem sim nem não. Alguns acreditam que esse dilema da parafé do Naamã está resolvido nesse vá em paz, como na compreensão de que Deus entende os nossos dilemas e também entende que a nossa fé vai para um mundo real, né? Para as dificuldades, né? Não para uns ajustes, mas para os enfrentamentos, né? E a nossa fé em Jesus, ela tem muita coisa que é de enfrentamento logo de cara, né? Se alguém amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém quiser enterrar morto, deixa que os mortos enterrem os mortos, vem e segue-me. Então, Jesus é muito exigente por ocasião da decisão de segui-lo. E as exigências continuam no seu discipulado, porque Jesus disse que a porta é estreita e que o caminho também é estreito. Então, tem muitas coisas que a gente vai ter que decidir na vida. Mas percebem que aqui não dependia, né? Não tinha a ver com o desejo de Naamã de adorar a divindade lá, a Síria, né? Não era da devoção dele, não era a divindade dele. Ele estava ali porque eram o que, como a gente chama hoje, ócios do ofício. Então, nada tem a ver com ele estar em dúvida se o Deus de Israel é verdadeiro ou não, a quem ele deveria se devotar. Não é essa a questão. Muito provavelmente por isso o Eliseu disse: vá em paz. Mas não é lindo de ver alguém com uma fé em botão, né? Começando a florescer, mas que já tem uma consciência de que o nosso Deus é o único Deus e que já tem um comprometimento de não adorar mais. Então a gente já vê nesse homem o que a gente chama hoje de conversão, né? Ele não quer mais, não quer nem sequer a aparência do mal, né?
que é o caso dele aqui. Ele não quer mais isso. Então a gente vê um comprometimento com o Deus de Israel. E o que fica para a gente pensar? É da gente renovar o nosso comprometimento e sempre pedirmos sabedoria para Deus, porque a gente deve pedir, porque Deus dá, né? E a questão é não se curvar, a questão é não entender que precisa pedir sabedoria a Deus. Mas, enfim, todas as vezes que dilemas surgirem, né, que essas questões que envolvem profissão, cultura e tudo mais, o que fazer? Fazemos o seguinte, né? Oramos a Deus, pedimos sabedoria, olhamos para as Escrituras, em último caso, pedir aconselhamento para crentes mais antigos, de maneira que o tamanho da sabedoria que Deus dará vai ser do tamanho do dilema que vamos enfrentar. Bem como o desafio, né? A fé que Deus nos dará sempre será do tamanho do desafio que temos pela frente. Que o amor que Deus coloca, derrama no nosso coração, deve ser do tamanho da demanda que temos pela frente. Que Deus nos abençoe. Não estamos largados. A nossa fé vai se manifestar no mundo real e quando for, a princípio, um dilema, recorremos a Deus. E Deus pode dizer, pelo seu Espírito Santo, fique em paz, né? O que a gente tem que crer é que não estamos largados para enfrentar nada. Agora, que é bonito imitar o Naamã aqui essa sensibilidade, esse comprometimento, essa consciência, né? Logo no começo da fé, isso é muito lindo de se ver. Que Deus nos abençoe, que o Senhor conceda graça e que o Senhor que perdoou Naamã, ou pelo menos ouviu esse pedido de perdão de Naamã, é o Deus que nos perdoa, é o Deus que nos ajuda, né? Nos nossos enfrentamentos. Eu sei que quando os crentes são mais experientes, os dilemas tendem a ficar numa malha comum, não são tão dilemas assim. Mas para quem está começando a fé, ou para quem se depara com algo novo, né, no seu caminho, o recurso é falar, entre aspas, com o profeta Eliseu. Entende isso? Ou seja, é buscar a Deus em oração, né? Eliseu era o representante de Deus aqui, e o Espírito Santo que habita em nós é a voz que precisamos ouvir e para ter o coração também pacificado diante de dilemas. Deus te abençoe. Fé, né? Muita coragem e esse comprometimento para enfrentar tudo. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Celeste, dá a tua graça, a tua bênção a todos os meus irmãos. Que tudo seja, Senhor, para a glória de Jesus e que saibamos enfrentar tudo para mantermos a fé em Cristo Jesus e batalharmos por essa fé. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.